Vou chamar, galera, deixa eu compartilhar aqui nosso slide, chamar o Nelson Bartolo. O Nelson vai falar para a gente aqui, galera, ele é gerente de TI da Bung, tá? Ele vai falar sobre computação quântica, hein? Rapaz, agora o negócio ficou sério, hein? Computação quântica, muito bem. Gente, o Nelson tem mais de 20 anos na área de tecnologia de grandes empresas como Accenture, Unilever, General Motors, Hering, BRF, Marisol, Copel, Celesc e Bung, né? Ó. Construtora SAP, desde 2006, atualmente gerente de TI na Bung, cursou Ciência da Computação na Universidade de Santa Cecília e MBA em Inovação. Casado, tem dois filhos, mora em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, mora bem. Então, primeiro agradecendo você aqui demais, viu, Nelson? Cara, obrigado por estar aqui com a gente. A palavra é sua. Valeu, Nelson, obrigado. Obrigado pelo convite, boa noite a todos. Consegue me ouvir? Normalmente, eu acho, né? Sim, Sim, boa noite, sim, boa boa noite, noite, boa sim, noite. sim. Boa Boa noite, Boa noite. noite, sim. boa Boa noite, noite. Nelson. Vou aproveitar o Oi, tempo aqui e falar Titi. com vocês. Realmente, assim, falar um pouco de computação quântica é um tema que eu gosto bastante, né? Mas eu até tinha combinado já com o Instituto Proa que eu ia até falar um pouco da minha vida pessoal para poder mostrar, né, toda a história aí que eu acho que é importante, baseado no que eu ouvi aí do que é o Instituto Proa, né? Então, como vocês viram aí, hoje em dia eu sou casado, moro em Jaraguá do Sul, mas eu nasci em Santos, no litoral de São Paulo, e morava no Guarujá, né? Minha história de vida, assim, é um pouco, né, deve ser muito parecida com muitos de vocês aí e tal, mas eu me orgulho muito dessa história porque foram as dificuldades, né, que transformam a gente. E eu sempre falo que um diamante só vira um diamante depois de muita pressão, né? Eu vim de família muito pobre, né? Meu pai era descendente de portugueses, minha mãe era de negros. Foi um casamento ali que a família não queria, então casaram, né? Morava num lugar muito pobre no Guarujá, ali em Sítio de Carvalho, para quem conhece. Então tive uma infância muito difícil que eu vi cada absurdo assim na minha vida que me ensinaram o que eu não queria fazer na minha vida e o que eu não deveria fazer, né? E em vários momentos assim das coisas que iam acontecendo, a gente chora, a gente sofre como criança, e depois como jovem, depois como adulto, mas a gente entende que a gente passa por algumas coisas, alguns desafios da vida que faz parte da nossa evolução, né? Eu perdi meus pais quando eu tinha 14 anos, num acidente de carro. Nesse acidente era para eu estar no lugar da minha mãe, mas ela acabou indo no meu lugar e eles faleceram quando eu tinha 14 em 97. E aí, com tudo isso que aconteceu, um monte de coisas que eu não sabia que tinha acontecido na minha família começou a vir ali à tona e aquilo me ensinou muito. E aquelas dificuldades que eu passei quando eu era jovem ali me deixaram muito determinado a querer ser diferente de tudo aquilo que eu tinha vivido na minha vida, né, do que eu tinha visto passar na minha família e no bairro onde eu morava, né, que a gente naquela época falava favela, né, hoje em dia a gente chama de comunidades. E o tempo foi passando, eu tive alguns momentos que eu não tive condições ali financeiras de me sustentar, precisei pegar dinheiro, porque teve uma briga judicial para ficar com a minha tutela e do meu irmão, né? E mas a gente passou aquilo, né? E aí quem cuidou muito de mim foi uma mulher maravilhosa, que sempre quando eu lembro dela, eu me emociono, que foi minha tia, né? E depois dela, da minha tia, irmã do meu pai, tive uma avó nordestina, negra, né, de descendência de escravos. Até eu tenho um ponto rapidinho que eu vou contar que eu conhecia a mãe do meu bisavô, mas não conheci meu bisavô, e essa mãe do meu bisavô, ela era escrava, né? Isso já em 1980, lá, coisa muito antiga para vocês que são mais jovens aí. E um monte de coisa aconteceu na minha vida, dificuldades, mas a gente, né, eu e minha mãe, a gente nunca desistiu ali de tentar vencer. E o tempo foi passando, eu comecei a fazer depois um curso de técnico em informática no Guarujá, né? E aí, depois disso, de técnica em informática, fiz ali ciência da computação em Santos, na Santa Cecília, e depois disso, né, comecei a trabalhar na área de TI desde então. Então, eu comecei lá em 99, já mexendo com TI, adorava mexer com tecnologia, né, mexer na época, a tecnologia já era uma televisão diferente, era um computador ali, era um Discman na época, né, então eu desmontava de pequeno já uns carrinhos ali e tudo, né, e de tudo isso, assim, até agora, do que eu estou falando, foi muito importante para mim, pessoas que me amavam e me davam bronca, né? Pessoas que realmente estavam dispostas ali a me dar, né, conhecimento. Essas pessoas foram justamente ali a minha avó e a minha tia. Minha bisavó, no caso, né? Que era a avó da minha mãe e a minha tia, que era a irmã do meu pai, né? Era um casamento de duas famílias que não se queriam, né? E depois, no final, foi cada uma de uma parte que ajudou a criar eu e meu irmão, né?
E aí, depois disso, fiz a faculdade, comecei a trabalhar, comecei a viajar, entrei no mundo SAP, né, em 2006. Eu era mexi com programação ali no começo, que nem a Isabel até falou ali do Clipper, mexi com Clipper, Dataflex, VB, C, Delphi, né? Depois no mundo SAP ali com a programação ABAP, né? Então, isso também foi uma experiência muito maravilhosa ali que eu tive no começo de carreira, né? Então, tudo isso me transformou num homem que é hoje, né? Passei por vários desafios também no trabalho, em alguns momentos dá vontade de desistir também, mas eu sempre pensava, não, eu não vou desistir porque se está acontecendo comigo essas coisas, dificuldades, é porque não é porque eu sou azarado, é porque eu sou importante para o universo, né? Então, eu sou importante para o universo, então eu não posso desistir agora, né? Então, e aí o tempo foi passando, né? Comecei a viajar, porque eu fui consultor há muito tempo, então passei por aquelas empresas ali, entre outras também, né, na minha carreira. E aí em 2018, né, perdão, vou até voltar um pouco antes. Aí em 2011 eu resolvi mudar de São Paulo porque estava tendo justamente uma crise hídrica ali naquela anos anteriores. E eu tinha pesquisado que a região ali de Santa Catarina, para onde eu iria, teria mais facilidade ali de não passar por dificuldades hídricas. E aí resolvi pegar uma oportunidade para ir para Santa Catarina. E aí me mudei para lá a trabalho, né? E aí conheci a minha esposa, né? E casamos, tivemos 2 filhos e estou lá até hoje, em Santa Catarina e Jaraguá do Sul. E aí em 2018 tive uma oportunidade de ir para a Bunge, que é a empresa que eu estou agora. Entrei ali como especialista em TI, né? Mexendo na parte SAP. E em 2021 ali eu saí de especialista, fui para o nível de gerência, né? Teria ali um nível de coordenação, mas eu acabei já pulando para o nível de gestor ali em tecnologia, né, gerenciando de tecnologia e sou da Digitão. Atualmente, né, eu tenho participado aí da parte de aplicações, sou responsável pela parte de aquisições da Bung, né, Merger and Acquisitions, né, então toda essa parte de migração aí eu participo, faço também criações de empresas, como nós fazemos muitas joint ventures no mercado, então tudo isso aí tem me dado muita experiência, porque eu tenho saído cada vez mais da área de tecnologia, né, e ido muito mais para a parte de negócios. Então, é o que a gente chama de business partner, né, um parceiro de negócio aí que a gente consegue tá atuando, né. E um dos motivos que eu queria trazer para vocês aqui e apresentar para vocês é a parte da computação quântica, que é um tema que eu tenho, né, lido, estudado um pouco. Não é aquilo que eu sou um expert, não sou um líder nisso, né? Mas é um tema que eu acho que vai ser muito importante para quem quiser estudar isso, né? E eu vou explicar por que eu gosto desse tema e vocês vão conseguir entender um pouco mais sobre isso, tá? Eu tive aqui a oportunidade de vir falar com vocês. Alguns. Estão vendo a minha tela aqui já? Estão vendo? Não sei. Aqui, share, agora sim. Bom, agora sim. Vamos lá. Agora sim. Sim, sim. Então, eu vou explicar para vocês por que eu gosto de computação quântica, explicar bem basicamente, é bem high level, tá? Não esperem aqui uma aula, porque é um tema extremamente complexo, tá? Mas a gente poder falar um pouco sobre isso, a gente poder ter algumas perguntas aí no final, não somente do que eu vou falar aqui da computação quântica, mas do que eu falei antes também da minha vida pessoal, tá bom, pessoal? Beleza, deixa eu ver se eu consigo passar aqui o slide. Aqui. Beleza. O que que é computação quântica, né? O que que é isso aí que todo mundo que muita gente fala, mas tem medo, né? E por que que ela é muito importante, né, para o futuro, né? Então, assim, a computação quântica, né, ela é um campo, né, multidisciplinar que compreende aí os aspectos da computação quântica, da física, matemática, né, e que utiliza tudo aquilo que a gente tem dessas matérias aí para resolver problemas extremamente complexos de uma forma muito mais rápida do que os computadores aí tradicionais, né? Esse campo da computação quântica eles passam por pesquisas de hardware, né, e desenvolvimento de aplicações, e é uma mudança já que está acontecendo já atualmente no mundo, né? Então, assim, os computadores quânticos são capazes de resolver aí problemas muito mais rápido, né, do que computadores tradicionais, né? Aproveitando aí os efeitos da mecânica quântica, né, a superposição, né? E também a interferência quântica, né? Então, vocês conseguem entender, lendo a computação, entendendo a computação quântica, como é que ela trabalha e por que que ela é tão mais rápida que um computador normal usando os transistores aí binários, né? 0 e 1. Né? Porque a computação quântica ela consegue trabalhar com 0 e 1 ao mesmo tempo e os valores que estão ali entre 0 e 1 e assim por diante, né? Para quem gosta de um pouquinho de brincadeira do gato de Schrödinger aí de física quântica, quem nunca viu, né, ou já ouviu a historinha ali do gato de Schrödinger, né, que está dentro de uma caixa, né, e ali está com veneno. Então, a pergunta sempre que se faz é, o gato ali dentro, ele está vivo ou ele está morto? Ele está as duas coisas, né? Ele está vivo e ele está morto, né? Então,
É algo assim, meio uma brincadeira que se faz assim no meio científico com relação a isso, da conta da computação quântica, porque você pode ter, no caso, dois estados, né? Ou então, no caso, dois corpos ocupando o mesmo espaço, né? Na computação normal, na física normal, não é isso. Ou você é zero ou você é um, né? Você não pode ser mais de um ao mesmo tempo. E aí, da onde vem assim essa parte da computação quântica? Ela vem ali daqueles bits quânticos, né, que são os qubits, né, que são representados ali por uma superposição de vários estados possíveis, né? Enquanto a gente estava falando antes de que um bit, né, de um computador que usa transistores normais, né, ele pode ser 0 e 1. Né, o qubit ele pode ter, no caso, várias, né, posições. Então, por exemplo, quando eu tenho, no caso, um bit, né, um qubit, dois qubits, ele pode ser, no caso, 4 bits normais, porque ele pode ser zero, pode ser um, né? Então, ele é sempre exponencial. Então, toda vez que a gente fala assim de qubits, é sempre a níveis exponenciais. Então, quando eu tenho um computador de 8 qubits, então é 2 elevado a 8, né? Então, é sempre exponencial esse crescimento ali dos qubits, tá? Eu vou passar um pouco rápido, pessoal, porque como o nosso tempo já está estourado, eu também já tinha alguns compromissos, que eu estou em viagem nesse momento, tá? Eu estou aqui em Uberlândia, cheguei hoje de viagem, tem um grupo me esperando também ainda aqui para a gente ter uma outra atividade depois aqui, então eu vou andar um pouco mais rápido aqui, tá bom? Então, né, o que, que também é essa parte da superposição quântica, né? Essa parte de superposição quântica aí, que o bit ele pode ser zero ou um, ele pode ser zero e um ao mesmo tempo, ele dá esse poder muito rápido aí, de uma computação muito maior do que os computadores, né, que são normais hoje em dia, dos chips que você tem hoje em dia no seu computador, nos chips que você tem no seu celular, né, dos computadores antigos, né? Então, essa superposição permite que esses algoritmos quânticos aí processem informações e uma fração de tempo, né, que levaria esses, né, os sistemas antigos um tempo muito maior. E aí, só um parênteses com relação a isso. Por que que é tão difícil hoje em dia a gente conseguir falar de curas de doenças, né? Porque para você conseguir fazer isso com computação normal, você tem que fazer várias e várias e várias simulações possíveis para uma molécula, para uma célula ali, para você conseguir chegar no resultado. E a computação normal não dá para fazer isso, né? Então, a corrida nesse momento, para você conseguir chegar no que a gente chama de supremacia quântica, é justamente você conseguir ter, né, uma habilidade em trabalhar com esses computadores aí quânticos, tá? Então, até aqui está explicando melhor isso, né, de que um computador clássico aí poderia levar milhares de anos para poder encontrar ali fatores, né, de um número primo, né, de 2048 bits, né, e os qubits aí normais, um computador de 128 qubits, poderia executar o cálculo aí em frações de minutos, segundos, né, a depender da quantidade de qubits aí dos computadores, tá? E aí, um ponto que eu trago aqui interessante com relação a essa parte de computação quântica é que isso já é, hoje em dia, até uma guerra entre países, né? E também riscos, né, para nós como sociedade. Então, é fato que, hoje em dia, né, a China e os Estados Unidos, eles estão em guerra, não somente, que nem é uma guerra fria, né? Mas aquela em guerra de palavras, em guerras de espaciais, de quem tem mais poder, e também nessa guerra de quem consegue chegar primeiro na supremacia quântica, né? Porque isso envolve aí, né, os riscos da criptografia. E aí um ponto que eu trago interessante com relação a isso é que existem muitos hackers, né, que já têm guardado aí informações que estão criptografadas de muito tempo atrás, até informações atuais, para que eles consigam decifrar, né, as informações dentro desses arquivos, dentro desses dados aí que estão criptografados, porque isso é muito fácil de ser quebrado com a computação quântica, né? Então, não existe nada assim, que no futuro você vai conseguir ter ali uma facilidade muito grande em quebrar esses dados. Então, isso vai enfraquecer, né, os sistemas de segurança de vários países. Então, imagina a China conseguindo acessar os sistemas de dados de toda a população americana, os dados de segurança, os dados militares lá, né, com um computador quântico aí quebrando toda a criptografia. É um risco gigantesco. Então, existe toda uma guerra por trás de todo esse trabalho aí desses países, de chegar mais rapidamente numa computação quântica, a supremacia, né? E também chegar ali numa criptografia que resista, né? Uma novo tipo de criptografia que resista a essa tecnologia da computação quântica. E um ponto interessante também com relação à computação quântica é que ele segue um padrão de seguir um desenvolvimento, um programa totalmente diferente de um computador normal.
Vamos imaginar, quando vocês estão fazendo na faculdade, um curso de tecnologia, de programação, que você tem ali, por exemplo, aquele português estruturado, né, uma linha de código, você tem que seguir aquela sequência. Então, né, criação de tabelas, dados, declaração de valores, executar o processo de leitura de tabela, trazer valores, verificar se isso é igual àquilo e tal. Na computação quântica, isso acontece totalmente diferente. Né? Ela é paralela. Então, por exemplo, né, vou tentar fazer assim uma forma mais fácil de entender. Imagina que você aprendeu ali no curso que para você fazer um português estruturado, que seria abrir um carro. Então, você vai ter que pegar a chave, colocar na porta, girar a chave, puxar a maçaneta, abrir a porta, entrar, ligar o carro, ligar o ar-condicionado e tal, e sair. Na computação quântica seria mais ou menos assim: você tem um controle, já desbloqueou o carro, aperta um botão no controle do carro, você já liga o veículo, já está na temperatura ali ambiente, né, do veículo, já entra, já está ligado, já está em drive, só acelerar e andar, porque ele faz várias coisas em paralelo. Então, tudo isso gera aí, no caso, um tempo muito menor de processamento, porque os dados ocorrem dessa forma, tá? E hoje em dia, né, falando de computadores quânticos, né, o mais poderoso que tem nesse momento é o computador ali da IBM, tá? Que ele tem ali 433 qubits, então é 2 elevado a 433, né? Então ele atualmente aí é o mais potente, tá? Computador nesse momento. E a gente teve ali alguns computadores também que foi muito discutido no passado, principalmente em 2019, que foi ali o computador da Google, né? Que até na época ali foi muito questionado quando a Google proclamou ali aquela parte da supremacia quântica, né? Ao efetuar um cálculo ali em 200 segundos que seria efetuado em 10 mil anos por um supercomputador, né? Mas ali depois aquilo foi muito questionado por pesquisadores, porque foi um problema que a Google inventou para poder fazer um cálculo ali, no caso, que daria aquele resultado daquela forma para poder falar que eu consegui fazer isso em 200 segundos ao invés de 10 mil anos ali no computador normal. E um ponto interessante, quando a gente fala assim desses programas, desse problema inventado da Google, e eu trago para discussão, é a computação quântica, por ela trabalhar de vários valores, né, entre 0 e 1, né, de várias possibilidades, você tem que criar ali um software para poder gerenciar os dados, porque você vai sempre gerar ali um cálculo e ele pode dar para você nunca o valor exato, é sempre um valor diferente. Por exemplo, para poder exemplificar melhor isso daí. Quanto que é 2 dividido por 2? É um. Beleza. Mas o 2, o resultado um pode ser 2 menos um é um. 0 mais um é um. Então, o resultado ele pode ser dito de outra forma. É que nem a nossa mente. Cada ser humano aprende de uma forma, né? Cada ser humano dá um resultado diferente para uma conta, né? Chega num resultado diferente para uma conta. Mas não é que está errado, é que a forma de chegar nesse resultado é diferente, né? Então, esse é um ponto interessante aqui para falar desses pontos aí da computação quântica. E um ponto também que eu trago para discussão aqui é existe, né, uma revolução que aconteceu e ainda está nesse momento acontecendo, né, na parte de software, que foram chatbots, que é a inteligência artificial nesse momento, é uma revolução, né, no software, e a gente vê agora uma revolução acontecendo também em hardware, que é essa mudança da computação tradicional para a mudança aqui da computação quântica, né, que vai aí gerar resultados, né, para a sociedade, para a ciência, né, maravilhosa daqui a um tempo, mas também, como eu comentei anteriormente, riscos aí também gigantescos, que tudo isso precisa ser analisado, validado, consensado na sociedade, no caso global, entre governos, porque ao mesmo tempo que a gente consegue ter benefícios, a gente consegue também criar problemas novos, o que sempre foi aí, né, essa evolução, essa inovação aí acontecendo. E para quem quiser aí brincar um pouco, né, utilizar essa parte de computação quântica, né, é possível sim emular aí a utilização de um computador quântico, né, mas aqui é aquilo, né, é assim, é um simulador, né, dentro de um hardware que simula como é que os algoritmos vão funcionar dentro das propriedades físicas ali dos computadores quânticos. Então, assim, vocês não vão estar utilizando a computação quântica no seu ápice, e sim ali fazendo uma simulação. Então, a Amazon tem disponibilizado isso, tá? E eu trago também aqui que no Brasil, né, a Universidade Federal de Santa Catarina tem um emulador, né, que é o Qbox, utilizando aí alguns chips da NVIDIA,
para poder aí fazer essas inovações, tá? Então, rapidamente aí são esses pontos que eu trago para vocês. Eu acho, é um tema que eu admiro muito, que eu gosto muito, né? E eu vou explicar por que eu gosto muito desse tema. Eu sempre falo que existe aquela confluência de tecnologias, né? E por que que a gente já não, você não consegue prever com exatidão como é que vai ser o futuro, mas você consegue imaginar como é que ele vai ser baseado no que a gente chama de você juntar tecnologias. E eu vou trazer um detalhezinho lá do passado para tentar chegar na realidade para vocês entenderem. Quando eu comecei a falar de telefone, quando a gente começou a ver os telefones funcionando, né, algumas décadas atrás, né, então o telefone funcionava ali com aquelas pessoas que são as operadoras, né, depois passou por um telefone de fio que você tinha em casa, depois passou por telefone celular, e aí começou a fazer grandes mudanças a partir daí. E aí, do telefone celular, a gente chegou hoje em dia nos smartphones. Então, o que que seria essa confluência? Imagina hoje em dia, né, que você conseguiu ali fazer um smartphone que ele é um celular, ele é um computador, ele é uma câmera digital, ele é um GPS. Então você foi colocando cada tecnologia, né, juntando isso daí e você criou um smartphone, né? Então imagina que daqui a um tempo a gente vai conseguir, né, juntar tecnologias que vai ser a computação quântica, a inteligência artificial, tudo isso dentro de um supercomputador. Né? Então, pode ser que daqui, quando a gente conseguir fazer isso funcionar, né, no ápice, a gente vai ter aí, no caso, um computador que vai ser muito mais rápido e vai ter até os soft skills que hoje em dia a inteligência artificial não tem, né, dentro desse computador. Porque imagina que a supremacia quântica, o que que significa isso? É justamente você conseguir simular todas as partículas do universo, né, dentro de um chip de computador quântico. Então, imagina você conseguir fazer cálculos matemáticos que hoje em dia nem o nosso cérebro consegue fazer, nem dos mais inteligentes possíveis, mas a gente vai conseguir daqui a algumas décadas aí chegar nesse ápice. Então, a gente vai conseguir já, talvez agora, imaginando como é que vai ser o futuro daqui a um tempo, né? Como é que a gente vai conseguir aí, né, juntando essas tecnologias, o que que isso vai trazer de benefício e também riscos aí para nós, tá? Eu teve uma palavra ali também do superintendente do Banco Pan que ele falou, e eu gosto muito dessa palavra, que você desaprender, né? Tem até um livro que é do Hugo Stocco que fala sobre isso, que é Desaprenda, e isso para mim é algo muito importante, porque desaprender é algo que você tem que realmente fazer, e isso para mim já é uma inovação. Você desaprender do passado, daquilo que você achava que era certo, o que não se faz mais, não se faz mais, mas que em algum momento foi importante e agora aprender algo novo, isso é uma inovação, né? A cada dia a gente tem que estar inovando, a gente ainda tem que buscar o aprendizado, né, que é o que a gente chama de aprendizado contínuo, nunca parar de estudar, né, sempre aprender algo novo e até diferente da nossa área, né. Eu gosto de ler assuntos sobre física, sobre medicina, até para estar com a mente sempre ativa, né? E eu acho que a mente, né, ela é um músculo e para mim eu sempre falo que nossa mente ela é que nem um paraquedas. Ela tem que funcionar, ela tem que abrir para funcionar. Então a gente tem que abrir nossa mente, desaprender e com isso a gente consegue aí fazer, aproveitar melhor a vida, né? Aprender e evoluir e sempre estar inovando, tá? Eu queria agradecer aí pela oportunidade. Tá aqui, não ficou legal aqui meus contatos na tela aqui, na minha ficou um pouco melhor para vocês, acho que não está tão bom aqui no compartilhamento, mas está aqui o meu e-mail, no LinkedIn também. Agradeço pela oportunidade, foi a primeira vez que eu fiz uma palestra nesse sentido, então me desculpe se eu fiquei um pouco nervoso, se eu falei um pouco rápido aí, mas acho que esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês e fico aberto aí para conversas do futuro, algum tipo de ajuda aí, um trabalho com vocês, tá? E desejo sorte a cada um de vocês também, tá bom? Muito obrigado. Então, Nelson, obrigado, viu? Foi sensacional. Só perguntar para você, eu sei que você está com o seu compromisso, dá tempo para a gente fazer umas duas perguntas para a gente? Dá sim, aham. Ah, então, Podemos fazer. beleza. Qualquer coisa você me sinaliza aí, tal. Beleza. Então, acho que tivemos muitas perguntas aqui, dezenas de perguntas, Nelson. Acho que foi um tema. Primeiro, acho que sua vida ali gerou bastante interesse da galera, né? E também o assunto de computação quântica. Eu vou começar aqui, então, a primeira pergunta, uma questão mais pessoal. E aí, o Vinícius, Milena, eles perguntaram ali. Primeiro, como que você conseguiu, né, superar todos os seus problemas pessoais e dar um procedimento na sua carreira profissional, né, sem desistir? E a Milena também traz aqui, quando você começou a trabalhar, né, com o que você amava, você tem algum conselho para dar para essa galerinha que está começando aí, né, que vai começar a carreira profissional?
Então, acho que é muito Uhum. nesse sentido, tá? Como é que você fez para superar e algum conselho para É. esse início? Então, olha, assim, uma coisa que eu vejo muito, assim, eu ensino isso para os meus filhos em casa, né? Não tenha medo de errar, né? Assim, não tenha medo de errar. A gente erra todo dia, né? Eu tive uma criação muito dura, assim, de que você errasse, você apanhava. Na escola, se você errasse, você era punido, né? Mas eu vejo, cara, a gente aprende errando, né? Então, eu não fico punindo, por exemplo, os meus filhos, nem me punindo quando falhava. Eu tomava aquilo como lição, né? E até ensino para os meus filhos em casa de que a gente tem que ser sempre uma pessoa sábia, né? Ou seja, a gente aprender com os erros dos outros para a gente não errar. Mas não é possível fazer isso sempre, né? Até porque às vezes a gente não viveu aquilo para poder falar. Então, ser inteligente é o quê? É você errar e aprender com o teu erro para não cometer de novo, né? Então, não tenha medo de errar, não tenha medo do que vão falar de você, não tenha medo de querer viver o teu sonho, né? Assim, acho que isso é importante. Você querer vencer e não querer vencer por os outros, por você mesmo, né? E aí trago de novo um ponto que eu tenho dentro de casa, com a minha família, e que eu acho muito importante, que alguns podem achar que é egoísmo, mas eu não vejo dessa forma, é assim, a pessoa mais importante para mim sou eu. Porque para eu poder amar uma outra pessoa, eu tenho que me amar muito para poder compartilhar minha vida com ela. Então, eu sempre falei que a gente tem que ter alguém na nossa vida para compartilhar momentos e felicidades, e não porque eu dependo de outra pessoa para ser feliz, né? Então, eu falo em casa que a pessoa mais importante para mim na minha vida sou eu, depois é a minha esposa, depois são os meus filhos. Eu amo demais os meus filhos, demais. Mas por que minha esposa é mais importante para mim? Porque é ela que vai envelhecer comigo ao longo da minha vida. Os meus filhos vão ter a vida deles. E eu sempre vou estar lá por eles, né? Mas eu sou nesse momento o pai, um momento eu vou ser o mentor, daqui a um tempo eu vou ser o amigo deles, né? Então, assim, a gente tá bem com a gente mesmo, a gente acreditar em nós, né? A gente batalhar, não desistir, né? Errou, aprendeu, né? Assim, é que nem o conceito de você criar uma startup, né? Você tá ali errando, mas você pivota, você aprende com o teu erro, faz de novo, então você cresce, você aprende, melhora. Às vezes o teu erro acaba sendo uma oportunidade nova de negócio, né? Então tudo isso, né, acaba sendo aí um aprendizado para nós, tá? Boa, Nelson. Show de bola, cara. Muito legal. É amor próprio para poder amar os outros depois. É isso aí, cara. Muito legal. Né? Mas E assim, eu aí, tenho mais 5 minutos. beleza. Então, acho que mais uma aqui, aí a gente finaliza. Se for você responder rapidinho, talvez dá para encaixar mais Claro. uma aqui. Vamos ver como é que a gente vai ser aqui. Acho que o Isaac perguntou já anteriormente, vamos repetir agora também aqui, né, Isaac? Você perguntou e teve uma última pergunta aqui agora. Eu sei que você já falou do Desaprenda, né? Mas o pessoal Uhum. tá perguntando se você tem alguma recomendação de livro, e emendando também, por onde começar a estudar computação quântica? Olha, é um tema assim extremamente complexo, né? Então, assim, ao invés de começar já ali na computação quântica, né, começar ali buscar alguns livros que ensinam ali sobre física quântica e mecânica quântica, né? Assim, alguns livros mais didáticos. Eu não tenho agora os livros aqui todos de cabeça, eu posso passar depois ali quem quiser me chamar por e-mail, tá? E aí eu passo ali alguns livros. Tem muita coisa no YouTube, né? Até uma pessoa te comentou ali e tal, e é uma coisa que o Elon Musk fala e é verdade assim. Cara, se a gente usar o YouTube de verdade, para poder aprender, ali é uma faculdade gigantesca de conhecimento, né? Então, eu acho que ali você tem muita informação, né? E assim, não adianta você querer aprender tudo de uma vez, é aos poucos, né? Então, você vai aprendendo, né? Procurando alguma coisa, algum grupo que você consiga compartilhar, porque é uma área muito científica, é uma área muito complexa, então, às vezes, você tem que debater alguns resultados com parceiros que estão estudando, né? É diferente de você fazer uma programação, de você criar um programa, criar uma startup, é mais complexo, mas eu acho que é uma área que vai assim, que no futuro vai ter aí grandes oportunidades, que nem agora nesse momento a inteligência artificial, né? Tá dando muita oportunidade. Então, eu vejo que no mercado daqui a um futuro, teve até uma pesquisa recentemente que saiu falando que vai gerar um déficit aí no futuro de mais ou menos, acho que se não me engano, acho que 500 milhões de profissionais com conhecimento nisso e vai gerar uma receita para o governo para os governos em termos globais de trilhões de dólares daqui a 10 anos. Então, assim, imagina as oportunidades que você tem nesse momento de inteligência artificial e juntando depois isso, como eu comentei, com computação quântica. Então, assim, aprendam inteligência artificial, né? E até é um ponto que vai fazer muito de vocês refletirem aprendam mais inteligência artificial do que linguagem de programação.
porque daqui não vai demorar muito tempo. A linguagem de programação vai ser você conversar em inglês ali que nem com um prompt da inteligência artificial e vai te dar os resultados. É importante, como a Isabel comentou antes, você ter a lógica, né? A lógica é extremamente importante, porque você consegue questionar, você consegue saber, esperar um resultado, né? Então, tudo isso é importante. Então, esses aí são dos conselhos que eu dou, tá? Nelson, novamente, muito obrigado. Muita gente falando que foi inspirador aqui, né? Muitas mensagens. Obrigado mesmo, realmente foi muito inspirador. Obrigado pela generosidade. A gente sabe que você está em viagem aí, mas foi muito bom ter você com a gente aqui, viu? Eu Obrigadão que mesmo. agradeço aí, boa noite a todos, fico à disposição. Valeu, obrigado, Boa Nelson. sorte a todos, pessoal.